O governo de São Paulo publicou hoje uma lei que assegura aos moradores dos condomínios o direito de instalar aqueles carregadores individuais para os veículos híbridos, elétricos, desde que tenha uma vaga na garagem ali que é privativa. Essa medida tem os prédios comerciais, assim como a descrição das normas técnicas para que a instalação seja autorizada. Para entender os detalhes disso tudo e como ela vai funcionar, eu vou conversar, isso é muito importante trazer um especialista, o Eduardo José de Oliveira, que é advogado especialista em direito imobiliário, para sanar isso que foi publicado e já sancionado pelo governador aqui do estado. É uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui. É um prazer recebê-los a todos, aos ouvintes, e fico à disposição aqui para eventuais dúvidas. Vamos lá. Doutor, eu queria começar a nossa conversa entendendo e também situando quem está em casa nesse momento, tem um carro híbrido ou então tem um carro elétrico e quero fazer essa instalação na minha vaga. Qual é o passo a passo que precisa ser adotado nesse instante? Porque o governo foi muito claro, não há um impedimento. O prédio precisa ter alguns quesitos próprios para que isso seja feito, mas ele não pode proibir. Qual é o passo a passo para quem tem o seu carro elétrico e carro híbrido nesse instante para já providenciar essa instalação? Então, vamos lá. Acho que você colocou bem o ponto. Até então, nós tínhamos uma insegurança jurídica muito grande, os condomínios, alguns proibindo de forma injustificada a instalação dos carregadores. Por outro lado, alguns proprietários acabavam por instalar os seus carregadores sem a consulta à Assembleia, ao próprio condomínio, e a lei, nesse sentido, veio trazer um pouco mais de segurança. E, justamente, um dos aspectos que a lei exige é que haja uma comunicação à administração do condomínio. Então, portanto, se o proprietário de um veículo elétrico híbrido pretende, e hoje tem o seu direito assegurado de instalar na sua vaga particular um carregador, a primeira coisa que ele tem que fazer, sem dúvida, é comunicar oficialmente, formalmente, à administradora dessa sua intenção. Como essa comunicação será feita, a lei ela deixa para que as assembleias definam passo a passo como essa comunicação deverá ser realizada. Muito provavelmente através de uma formalização, do e-mail ou de uma carta, mas isso ficará a cargo das assembleias, definirem a forma como essa comunicação deverá ser realizada. Então, esse é o primeiro aspecto. A intenção de instalar, portanto, ele deve comunicar essa intenção de o fazê-lo. Mas para isso, existem alguns requisitos que também são tão importantes quanto. Portanto, deverá, e o desse veículo, ele terá uma preocupação em ver se há uma compatibilidade da carga elétrica com a unidade autônoma. Isso é um aspecto relevantíssimo. E ele o fará com outro requisito que a lei exige, que é trazer um profissional técnico habilitado com ART que analise todas as condições técnicas para a adequada instalação desse equipamento, que deverá obedecer uma série de regras que são estabelecidas hoje na ABNT e normas da distribuidora local de energia. Portanto, esses são os 4 requisitos que a lei hoje estabelece para que qualquer proprietário possa iniciar a instalação de um equipamento como esse. De fato, hoje as assembleias, a não ser que haja um forte motivo técnico para impedir que o carregador seja instalado, de fato, hoje a lei traz essa segurança para os proprietários, que é um direito hoje consagrado, desde que, obviamente, respeitadas algumas regras. Então, esses são os principais passos a serem seguidos aí pelo proprietário do veículo elétrico ou híbrido. Doutor, como que essa instalação ela pode ser feita naqueles condomínios, em São Paulo isso é muito comum, onde as vagas são rotativas? Todos os anos, através de assembleia, o sorteio é realizado. Isso precisa ser acertado dentro do grupo condominial, para que as pessoas tenham acesso, olha, essas vagas ficarão reservadas. Isso precisa ser um acordo feito com o síndico e com o regimento daquele condomínio? Então, vamos lá, é uma pergunta interessante. Naqueles casos em que há necessidade de rotatividade de vagas ou alguma regra específica que o condomínio estabelece, normalmente o que se sugere é que se estabeleçam, enquanto o número de carros for reduzido, e nós temos observado uma tendência gradual de aumento do número desses veículos dessa natureza, que hajam vagas específicas, um número de vagas reservadas para esse tipo de veículo. Se em determinado momento esses veículos tomarem uma proporção muito grande, as assembleias e, portanto, os condôminos deverão estabelecer um regramento, eventualmente até se não for possível estabelecer em todas as vagas, provavelmente pode haver algum problema técnico dessa natureza,
deverá haver um rodízio nesse sentido. Como já há, por exemplo, regras específicas para rodízio de vagas, por exemplo, para carros maiores, menores, de forma a não prejudicar os condôminos. É uma questão ainda que talvez não traga ainda muita preocupação, porque o número de carros ainda não é assim tão significativo, mas com o passar do tempo isso se tornar um problema sério. Então, as assembleias terão que estabelecer alguns critérios e aí cada condomínio vai estabelecer as regras que entender melhor. Inicialmente, pode-se estabelecer vagas específicas para esses veículos e, com o passar do tempo, talvez aumentar não só o número de vagas, mas uma rotatividade um pouco maior. Isso ficará a cargo de cada condômino e de cada condomínio, né? É uma questão que vai se agravar. Uma coisa que me preocupa um pouco e que não foi observada aqui na lei, claro que ela trouxe uma estabilidade, ela resolve problemas dos carregadores de propriedades que pretendem utilizar ou se valem basicamente de carregadores externos ou particulares fora das suas residências, é a ausência das normas que o próprio Corpo de Bombeiros tem discutido há bastante tempo, junto inclusive com os próprios fabricantes e as associações relacionadas aos carros elétricos, mas que ficaram fora da norma aqui. Então, em algum momento, as normas dos bombeiros, que também são submetidas à consulta pública, surgirão nesse cenário e trarão possivelmente novas obrigações, novos requisitos que não estão previstos aqui. Então, esse aqui, até talvez adiantando um pouco, eventualmente alguma pergunta sua, até alguma polêmica, talvez isso venha trazer algum conflito, uma vez que não foi previsto aqui na norma. Tudo isso deverá depois ser eventualmente assumido pelo condomínio, pela Assembleia e incorporado, porque a lei aqui também permite que a Assembleia ela estabeleça algumas regras sobre padrões técnicos e também a responsabilidade por danos ou consumo que esses veículos venham eventualmente a provocar no âmbito de um condomínio. Doutor, na verdade, era exatamente esse ponto que eu estava pensando, sobre todas essas necessidades que precisam ser cumpridas antes da instalação, a verificação, o quadro de energia, tudo isso sendo realizado através de um profissional. Os bombeiros precisam de uma avaliação técnica, eles são acionados para analisar as condições daquele prédio, daquela garagem, antes de ceder qualquer tipo de autorização. Há essa obrigatoriedade? Eu entendo que sim, porque os bombeiros, por lei, eles são responsáveis pela atribuição do AVCB. Portanto, a autorização para que um condomínio possa funcionar plenamente, eles precisam necessariamente, de ano a ano, ou de determinados períodos, da aprovação dos bombeiros, né? E a parte elétrica passa, sim, sobre o crivo dos bombeiros e, portanto, os carregadores não deixariam de passar sobre o crivo deles. Ainda que não haja essa previsão expressa na lei, que, do meu ponto de vista, deveria ter sido previsto, mas eventualmente pode haver algum tipo de alteração ainda, mas eles precisam sim, porque eles são responsáveis e são tecnicamente qualificados por um problema que é muito sério, que é o problema dos incêndios, provocados eventualmente por incêndios de baterias de veículos. Ainda, felizmente, são casos esporádicos, mas que com o passar do tempo, com o aumento da frota, possivelmente e proporcionalmente, esses riscos de incêndio aumentarão na mesma proporção. E, portanto, os bombeiros entendem sim que eles devem ser consultados e eles farão necessariamente, porque isso está dentro do regramento que eles seguem para conferir o AVCB para os condomínios, sejam comerciais ou residenciais. Doutor, muitíssimo obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco dessa nova lei, então sancionada pelo governador do estado de São Paulo. Alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos para entender como tudo vai se desenvolver agora com a aplicação, depois então da sanção. Mas enfim, estaremos atentos. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço e boa noite a todos. Até mais.